A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o pregador Davi Miranda e nós estamos de volta com mais um episódio da série A História do Rei Davi. E no episódio de hoje nós falaremos sobre Davi, o matador de gigantes. Só que antes de começar a nossa aula, gostaria de pedir a você que é novo por aqui, para você inscrever-se no nosso canal, acione o sininho para você receber as notificações. E deixe o seu like pentecostal, que o Senhor Deus te abençoe de uma maneira especial. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula? Roda a vinheta! Vamos fazer a leitura bíblica, 1 Samuel, capítulo de número 17, nos versículos de número 48 e 49, nós vamos estar lendo a poderosa palavra de Deus. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Glória a Deus. Davi, além de ter sido um homem segundo o coração de Deus, pastor de ovelhas, ungido do Senhor e salmista, conforme eu já falei nas aulas anteriores, Davi também ele foi um grande guerreiro, um homem valente. E nós iremos perceber que Davi ele tinha várias características. E as características que Davi possuía eram características que chamavam muita atenção. Porém, haviam pelo menos duas características que ele possuía que fez com que Davi se destacasse no meio de todo Israel, de todos os soldados de Israel. Davi ele se destaca. A primeira característica, Davi era um homem valente. Conforme está escrito no versículo 18 do capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi, além de ter sido um bom tocador de harpa, Davi é um homem valente. Olha que interessante, o nosso Deus, ele sempre esteve à procura de pessoas valentes, destemidas, corajosas. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, quando Deus ia escolher alguém, normalmente Deus procurava esse tipo de qualidade, esse tipo de característica na pessoa. A pessoa ser corajosa, valente, destemida. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 7, Paulo vai dizer a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo. Olha só, olha que interessante, Deus ele não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de valentia. Nós somos guerreiros, soldados, fomos chamados por Deus para guerrearmos, lutarmos, batalharmos. Na verdade, a vida do cristão é uma vida de lutas, de batalhas e de guerras, principalmente contra as hostes espirituais que habitam nas regiões celestiais, conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para lutarmos, batalharmos, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. Então a nossa luta é contra os demônios, é contra o diabo, e nós somos chamados como soldados do Senhor. E Davi, ele era esse homem valente, possuía essa característica. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós iremos perceber outros exemplos, por exemplo, como a história de Josué. Quando Deus foi chamar Josué para assumir o lugar de Moisés, a primeira coisa que Deus falou para Josué foi: seja forte e corajoso. E isso Deus falou para ele 3 vezes. 3 vezes o Senhor Deus falou com Josué: seja forte e corajoso. No capítulo 1, versículo 6 de Josué, o Senhor falou: seja forte e corajoso. No versículo 7, mais uma vez, o Senhor fala para ele: seja forte e muito corajoso. No versículo de número 9, o Senhor mais uma vez fala com Josué: seja forte e corajoso. Mas por que Josué tinha que ser forte e corajoso?
porque Josué ele teria que enfrentar muitas batalhas ao conduzir o povo para a terra prometida, a terra que manaria leite e mel. Ele teria que ter coragem, teria que ter força para lutar, batalhar. Muitos seriam os exércitos inimigos que iriam se levantar para tentar barrá-los, parar eles. Então a Bíblia Sagrada diz que o Senhor fala para Josué: você precisa ser forte e corajoso. Em Juízes capítulo de número 7, versículo de número 1 ao 3, nós observamos que o Senhor Deus, ele fala também com Gideão. Gideão, ele forma um exército de 32 mil soldados para guerrear contra os midianitas. E aí o Senhor Deus fala para Gideão: Gideão, é muita gente que está contigo, são muitos soldados. Se eu dar vitória a vocês, se eu dar vitória a eles, eles vão dizer que foi por causa deles, os seus méritos, das suas habilidades. Se eu der vitória a esse exército, eles vão se gloriarem, eles vão começar a se exaltar e tomar glória para eles. Então, faz o seguinte: apregoa aos ouvidos de todo o exército e diz para eles: todos aqueles que forem tímidos e medrosos, que voltem. Em outras traduções diz: todos aqueles que forem covardes e medrosos, voltem. E a Bíblia diz que voltaram 22 mil e somente 10 mil ficaram ali. Olha só, Deus ele sempre procurou nas pessoas coragem, pessoas que são destemidas, valentes, porque os corajosos crescem, os corajosos recebem vitória, os corajosos conseguem triunfar nessa vida. Para adquirirmos alguma coisa, para crescermos, para alcançarmos os nossos objetivos, precisamos ser corajosos, precisamos lutar, batalhar para alcançar os nossos objetivos. E a palavra de Deus para a sua vida é essa: seja valente, seja corajoso, destemido, não tenha medo, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, essa era a primeira característica que se destacava na vida de Davi. Davi era um homem valente. Segunda característica: Davi era um homem de guerra. No versículo de número 18 do capítulo 17 de 1 Samuel, e nós vamos estudar muito o capítulo 17 aqui, nós iremos notar que, além de Davi ser um moço valente, ele também era um homem de guerra. E isso é interessante porque em Israel muitas pessoas olhavam para Davi e viam Davi somente como um moço, olhavam para ele e viam somente um pastor de ovelhas, uma pessoa inexperiente. Por exemplo, quando Davi ele foi ter com Saul no versículo de número 33 do capítulo 17, quando ele vai ter com Saul, quando ele se dispõe a lutar, a entrar no campo de batalha, a Bíblia diz que Saul olha para Davi e diz: você é um moço, você não poderá ir lutar contra esse gigante porque você é um moço. Em outras palavras, você é inexperiente, você não conhece nada de guerra, você não conhece nada de batalha, nunca enfrentou ninguém. Como é que você quer entrar na batalha, Davi? Como você quer entrar na guerra dessa maneira? Aí Saul diz para ele: o filisteu, ele é treinado desde a sua mocidade, é um homem de guerra, e você é um moço, quer lutar com o filisteu dessa forma, dessa maneira? E a Bíblia diz então que Saul ele olha para Davi e vê Davi somente como um moço. Para Saul, Davi era um homem de guerra. Davi era um moço de guerra. Então nós percebemos algo interessante, que muitas pessoas viam em Davi somente um moço, um pastor de ovelhas, um moço do campo, simplesmente isso e nada mais. Mas para muitos Davi era um homem de guerra. Mas como descobriram que Davi era um homem de guerra? Como eles ficaram sabendo que Davi era um homem de guerra? Logo mais na frente nós iremos perceber que Davi se torna um homem de guerra por causa do seu trabalho que ele tinha no campo. Foi exatamente no campo onde Davi adquiriu essa qualidade de homem de guerra, essa característica de um homem de guerra. Agora, observe o que o Senhor Deus fala
né, na sua palavra, em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 27 e 28, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, Paulo vai dizer no versículo 27, ele vai dizer o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Glória a Deus. É a forma de Deus escolher, é a forma de Deus capacitar alguém. Deus é quem capacita, Deus é quem levanta. O Senhor, quando escolhe, Ele garante. Glória a Deus. Às vezes a pessoa pode até ser desprezada, pode até ser uma pessoa mal vista, ninguém olha e não dá valor, né, para essas pessoas, mas o Senhor é o Deus que escolhe. Quando Deus escolhe, Ele não olha para a classe, né, se pertence a uma classe alta, baixa, média. Deus não olha para a condição financeira, Deus não quer saber de nada disso. Quando Deus escolhe, está escolhido e ponto final. Glória a Deus. No versículo de número 28, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Glória a Deus. Deus é Deus que escolhe. E Davi, para muitos, não tinha essa habilidade. Para muitos, Davi não tinha essa característica de ser um homem de guerra. Para muitas pessoas, Davi era simplesmente um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas e nada mais do que isso, um moço inexperiente que não sabia nada de batalhas. Mas mal sabiam eles que Davi, ele tinha sido treinado por Deus exatamente no campo, cuidando de ovelhas. No campo, Davi, ele se torna um matador de gigantes. Como? Nós iremos perceber no capítulo de número 17, versículo 34, quando Davi está diante de Saul. Nós vamos continuar aqui. Quando ele está diante de Saul, Davi vai começar a contar a sua experiência para Saul. Eu estava no campo, pastoreando as ovelhas do meu pai, quando de repente vinha um urso para apanhar uma das ovelhas. Eu ia contra o urso, matava o urso. Glória a Deus. Ele está contando a sua experiência. O primeiro gigante que Davi teve que enfrentar, o urso, que é um animal grande, forte, terrível. Se pegar uma pessoa, mata na hora, não tem conversa, é difícil. E ele era um moço, não era um homem formado ainda, era somente um moço, era um menino ainda. E agora imagine um menino matando um urso. Davi então mata o urso, ele briga com o urso ali no campo, protegendo a ovelha. Ele está guerreando contra o urso. Aí ele vai dizer para Saul: depois do urso, então eu enfrentei também leões. Vinha um leão contra as ovelhas, arrebatava uma das ovelhas, saía correndo com a ovelha, eu ia atrás do leão, pegava na barba do leão, feria o leão e o matava. Glória a Deus. Davi, ele foi treinado por Deus no campo, matando ursos, matando leões, protegendo as ovelhas. Ali ele foi treinado. Ali ele se torna um homem de guerra, um homem de batalhas. Saul, depois que ouve todas essas palavras, depois que ele ouve as experiências de Davi, Saul agora ele vai liberar Davi para entrar no campo de batalha e lutar contra o gigante. Mas nós iremos observar algo interessante. O povo de Israel, eles sempre travaram batalhas com gigantes. Eles eram pessoas que sempre guerrearam. São pessoas de guerra, na verdade, né? Pessoas de batalhas. São grandes guerreiros. E nós iremos notar que no livro de Números, no capítulo de número 13, versículo 31 ao 33, quando Deus, ele fala para Moisés mandar 12 espias para espiar a terra. Eles chegaram na terra e agora eles precisavam analisar a terra, observar a terra, os moradores, quem é que está morando na terra, como que é a terra, se a terra é boa mesmo. E a Bíblia diz que Moisés envia esses 12 espias para espiar a terra e observar a terra, como que era a terra. E eles chegam dentro daquela terra e começam a observar.
eles olham para os moradores da terra, observam que existem vários povos ali, e aí depois eles vêm trazendo o relatório para Moisés. Eles observam que a terra é boa, o fruto é bom, e eles trazem para Moisés o relatório dizendo: olha, a terra realmente é boa, é deleitosa, é uma terra que emana leite e mel. Olha aqui o fruto da terra. A Bíblia diz que eles trouxeram frutos da terra, trouxeram um cacho de uvas, que tinha que ter 2 homens para carregar o cacho de uvas, de tão grande que era o cacho de uvas. Eles trouxeram o fruto da terra e disseram para Moisés: a terra realmente é boa, é deleitosa, é uma terra que emana leite e mel, porém nós não poderemos adquirir essa terra, não poderemos possuir essa terra, porque a terra é uma terra que devora os seus moradores. A terra existem guerreiros, existem vários povos. Nós vimos ali, Moisés, os filhos de Anak, que são da descendência dos gigantes. Vimos ali homens poderosos. Éramos para eles, nós éramos como gafanhotos. Não temos condições de entrar na terra para adquirir, para possuir, porque o povo é um povo forte. Existem gigantes na terra. Vamos deixar esse negócio quieto. Vamos deixar esse negócio quieto. Vamos voltar. Vamos deixar esse negócio de terra para lá, porque nós não teremos condições de lutar contra esse povo. Enquanto eles estavam trazendo um relatório que ao mesmo tempo era de bênção, mas ao mesmo tempo era um relatório desanimador por causa dos moradores que havia na terra, a Bíblia diz que 2 dos espias se destacam ali entre os outros, e esses 2 se chamavam Josué e Caleb. Se colocam de pé e começam a dizer: nós iremos entrar na terra, porque foi o Senhor Deus que nos fez a promessa. A terra é nossa e nós iremos entrar na terra. Caleb está falando e está dizendo: a terra é nossa, vamos entrar, vamos possuir a terra, vamos guerrear contra eles, porque Josué e Caleb eram valentes, corajosos, eram homens de guerra, homens que tinham coragem, e Deus viu nesses 2 moços, nesses 2 rapazes, essa coragem, essa valentia. Irmãos, para possuirmos, para adquirirmos as bênçãos e as vitórias, nós temos que ser corajosos, destemidos. Seja forte, seja corajoso. Agora eu ministro sobre a sua vida: seja forte, seja corajoso. O Senhor Deus vai te dar vitória. Não tenha medo, não retroceda, não temas, porque o Senhor Deus é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele é quem te guarda, te fortalece e te sustenta com a destra da sua justiça. Glória a Deus, receba essa palavra. Então, vamos dar continuidade. Davi, ele agora está pronto para guerrear contra o gigante. Ele se dispõe a lutar contra o gigante. E nós iremos notar, nós iremos perceber que esse gigante, ele se chamava Golias, da cidade de Gate. Era um homem treinado desde a sua mocidade, foi treinado para batalhas, para guerrear, foi treinado para não perder, foi treinado para ganhar todas as lutas. Era enorme, era um gigante, era forte, poderoso, e o pequeno Davi agora vai desafiar o gigante. Saul olha para Davi e diz: então vai guerrear contra esse gigante, vai pelejar contra esse gigante, e que o Senhor seja contigo. No capítulo 17, versículo de número no versículos de número 23 ao 24, registra o momento em que a Bíblia vai falar sobre esse gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. Esse gigante que estava fazendo barulho ali em Israel, e eles estavam com medo. Interessante, eles não se aproximavam. Eles tinham medo do gigante. Não tinha ninguém que tinha coragem de desafiar o gigante. No versículos de número 8 ao versículo de número 9, nós iremos perceber que quando eles entraram em batalha, quando eles foram para lutar contra os filisteus, a Bíblia diz no versículo 8 ao 11, que Israel ficou de um lado, em uma montanha, entre Socó e Azeca, e os filisteus ficaram no carvalho, e
entre eles havia um vale. Então os filisteus ficaram de um lado em cima de um monte, e os israelitas ficaram do outro lado em cima de um monte, e entre eles havia um vale. E a Bíblia diz que o gigante Golias da cidade de Gate descia até esse vale juntamente com o seu companheiro, né, que levava ali o seu escudo. E a Bíblia Sagrada diz que ele desce nesse vale e começa a gritar, começa a desafiar e a chamar um dos israelitas ali, um dos soldados para guerrear com ele. Me dá um homem, desça aqui um homem para lutar comigo. Se me vencer, nós seremos vossos servos, e se nós vencermos vocês, vocês serão os nossos servos. E a luta ali está, uma guerra travada. Só que a Bíblia Sagrada vai deixar bem claro que nenhum deles tiveram coragem. Eles ficaram com medo das palavras do gigante. Provavelmente, tudo indica que o gigante Golias da cidade de Gate, ele estava ganhando a batalha na base do grito. Ele gritava, falava, desafiava, e o povo de Israel, né, o exército do Deus vivo, ficavam com medo, amedrontados, com medo de enfrentar o gigante. Não tinha um homem que tinha coragem de enfrentar o gigante Golias, mas o Senhor Deus já tinha separado alguém. O Senhor Deus já tinha separado um moço valente, um homem de guerra. Sim, Davi agora vai entrar em cena. Davi agora vai entrar, se dispõe a lutar contra o gigante. Ele agora vai entrar em cena, vai entrar no campo de batalha para lutar contra esse gigante chamado Golias. E a Bíblia diz que ele entra no campo, só que ele não entra desarmado. Davi, ele leva as suas armas de batalha. E quais eram as suas armas de batalha? Primeiro, a Bíblia diz no versículo de número 40, no capítulo 17, a Bíblia diz que Davi entra ali levando um cajado. O cajado de pastor que ele sempre usou para pastorear as ovelhas, para tanger as ovelhas, para proteger as ovelhas dos predadores, que esse cajado ele se transformava, né, em uma lança, às vezes servia como lança para matar os predadores, né, defendendo as ovelhas. Um cajado, logo após o cajado nós devemos perceber que Davi leva também um alforge. Ele leva um alforge. Esse alforge servia para ele levar mantimentos quando ele ia pastorear as ovelhas, estava ali no campo, né, cuidando das ovelhas. Ele levava o seu mantimento, né, dentro desse alforge para quando chegasse o momento de se alimentar. Então ele se alimentava, tirava do alforje os alimentos. E eu já falei em uma das aulas anteriores, né, no tema Davi, o pastor de ovelhas. Depois você confira esse episódio. Então nós iremos perceber que além do alforge, Davi ele leva também 5 pedras. Ele vai até o ribeiro e pega 5 pedras, coloca dentro do alforge essas 5 pedras. Depois dessas 5 pedras, Davi também leva uma funda. Ele leva uma funda para lutar contra o gigante. Ele entra no campo de batalha. Davi está armado, está preparado para lutar contra o gigante. Mas quando ele entra no campo de batalha, Davi ele não está contando com o seu cajado. A verdade é que Davi não está contando com essas pedras. A confiança de Davi não está no cajado, a confiança de Davi não está nas pedras, a confiança de Davi não está no alforje, não está na funda. A confiança de Davi e a arma mais poderosa que Davi estava levando ali naquele momento era o nome do Senhor. No versículos de número 45, nós iremos observar que Davi, quando está diante do gigante, o gigante olha para ele e diz: você vem até mim com paus, com pedras, como se fosse algum cão, mandar um menino para lutar comigo. Já vi que não existe homem em Israel. Está ali zombando, falando mal de Davi e diminuindo Davi. E Davi, naquele momento, ele começa a dizer: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Deus de Israel, é no nome do Senhor dos Exércitos
que eu vou contra ti, Golias, é no nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi agora está preparado para lutar contra o gigante. Eu gostaria que você entrasse na história agora comigo. Ele está diante do gigante, está preparado. Ele pega uma pedra que ele havia pegado lá no ribeiro. Ele pega a pedra, tira da sua sacola, tira do seu alforje, coloca na funda e começa a rodar a funda. Davi agora começa a rodar a funda, começa a movimentar essa funda, e a Bíblia diz que ele solta essa pedra. E quando ele solta a pedra vai em direção ao gigante, exatamente na testa do gigante. No nome do Senhor dos Exércitos, a pedra é lançada na testa do gigante Golias e chega ao ponto de cravar na testa do gigante. Aquela pedra ganhou uma velocidade incrível, porque a história deixa bem claro que a pedra cravou na testa do gigante. Isso mostra a velocidade da pedra. Isso está apontando para a velocidade da pedra e como Davi era bom de pontaria. Ele apontou exatamente na testa do gigante. O gigante agora é atingido e a Bíblia diz que o gigante ele cai com o seu rosto na terra. Ele cai com o seu rosto em terra. E naquele momento o Senhor Deus ele dá vitória ao pequeno Davi. Davi derruba o gigante. O pessoal fica admirado. Aqueles que estavam de longe observando a batalha começam a louvar e exaltar o nome do Senhor pela vitória que o Senhor Deus deu ao seu servo. Davi ele derruba aquele gigante. Depois que o gigante está no chão, a Bíblia diz que ele pega a própria espada do gigante e corta o pescoço do gigante, cortando a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! E assim como o Senhor Deus ele foi na vida de Davi, Deus também é na sua vida. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o gigante que tem te desafiado. Eu não sei o que você tem enfrentado durante esses dias. Mas uma coisa você pode ter certeza: há um Deus todo-poderoso que está contigo. E a sua vitória já está garantida. E é através do nome do Senhor que o Senhor te dará essa vitória. É através do nome de Jesus. A Bíblia diz, aleluia, em Filipenses capítulo de número 2, versículo 9 e versículo de número 10, a Bíblia diz que Deus deu um nome ao Senhor Jesus, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que através do nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará ou confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é poderoso. O próprio Deus exaltou o nome de Jesus. É por isso que os demônios ficam apavorados. O diabo bate em retirada, não suporta ouvir o nome poderoso de Jesus. Aleluia. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 17, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele fala para os seus discípulos: em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, oh aleluia. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque é através do meu nome que vocês irão fazer milagres, sinais, maravilhas. É através do nome de Jesus. Oh minha irmã, usa o nome de Jesus, usa a autoridade que há no nome de Jesus e expulsa todo o mal, expulsa essa enfermidade. Oh meu irmão, usa a autoridade que há no nome de Jesus e você vai ver a sua vitória. Você vai ver como o Senhor Deus vai te dar a vitória que você tanto necessita, que você tanto precisa, que você tanto tem pedido ao Senhor. Através do nome do Senhor dos Exércitos, Davi venceu a batalha, derrubou o gigante e o nome do Senhor foi glorificado. Esse é Davi, o matador de gigantes. Nós vamos encerrar nossa aula e eu já estou ficando por aqui. Que o Senhor Deus te abençoe de uma maneira especial e te guarde. E creia, a vitória já está certa. Não tenha medo, seja valente, seja corajoso. O Senhor Deus é contigo para te dar a vitória. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir. E eu fico por aqui.